Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo deve ter mudanças contra o Corinthians para esse jogo de domingo. Comebol abre expediente contra Bruno Henrique no jogo Estudiantes e Flamengo. Ataque covarde contra o Flamengo tenta tumultuar ambiente antes de jogos decisivos. Santos quer jogador do Flamengo e deve abrir negociações com o clube. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo treinou nessa sexta-feira em Buenos Aires antes de embarcar para São Paulo, onde vai jogar contra o Corinthians neste domingo às 20h30, horário de Brasília, pelo Brasileirão. E depois do jogo desgastante contra o Estudiantes, pela Libertadores, o Felipe Luiz deve mesmo poupar alguns jogadores. O treinador vai ter um desfalque na Neoquímica Arena, porque o Ayrton Lucas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, com isso, o Vinha pode ter a sua chance como titular se o Alexandro for preservado. O Felipe Luiz vai ter um último treino para comandar no CT do São Paulo, na Barra Funda, na manhã desse sábado, para encerrar a sua preparação. Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira ou Ortiz, Vinha e De La Cruz, Jorginho ou Alan, Arrascaeta ou Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha e Bruno Henrique ou Pedro. No último jogo pelo Brasileirão, o Felipe Luiz chegou a preservar 6 titulares no clássico contra o Vasco, aqui no Maracanã, e o cenário pode se repetir amanhã, talvez com menor número de poupados. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, um à frente do Cruzeiro, que tem um jogo a mais, e 2 de vantagem para o Palmeiras, que tem uma partida a menos em relação ao rubro-negro. Após eliminar o Estudiantes na última quinta-feira, o Flamengo venceu também nas redes sociais. O rubro-negro provocou os argentinos com uma postagem ousada que ultrapassou as fronteiras e chegou às páginas do jornal Olé, que é o maior veículo esportivo da Argentina. A zoeira, claro, incendiou torcedores de ambos os países e gerou uma enxurrada de comentários. Na publicação, feita logo após a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores, o clube comparou tradições culturais brasileiras com as argentinas, sempre colocando o Brasil, é claro, em vantagem. A lista ia de mate gelado é melhor do que mate quente, brigadeiro é melhor do que alfajor, samba é muito melhor do que tango, pastel de feira é melhor do que empanada, Zico é maior do que Maradona, churrasco é melhor do que assado, até a comparação mais polêmica, R$1 é maior do que 47 pesos argentinos. A provocação compartilhada pelo jornal foi seguida de um chamado aos hermanos. Deixa aqui a sua saudação para o Flamengo. Aí o resultado foi explosivo. Milhares de argentinos reagiram, muitos em tom de revolta e até com insultos racistas como sopa de macaco. Outros ironizaram, lembrando que o herói da classificação do Flamengo foi o goleiro argentino Rossi, decisivo nas cobranças de pênaltis contra o Estudiantes. Do lado rubro-negro, as provocações se multiplicaram e a criatividade da nação foi além. Até trocadilhos com o sobrenome Plata do jogador Gonzalo viraram munição contra o clube de La Plata. A repercussão mostra como o Flamengo domina também fora das 4 linhas. Num jogo histórico equilibrado, o Mengão conseguiu transformar a vitória esportiva numa batalha cultural. O jornal Olé, conhecido por alimentar rivalidades, deu ainda mais projeção à zoeira, o que ampliou a guerra digital entre brasileiros e argentinos. Agora o clima de provocação se projeta para a semifinal contra o Racing, que também entrou nessa conversa aí. Torcedores do clube de Alvejaneda responderam nos comentários do jornal Olé. Aspas, vamos ver se daqui a um mês eles repetem esse post. Fecha aspas. Os confrontos acontecem nos dias 22 e 29 de outubro. O primeiro vai ser aqui no Maracanã e o segundo no estádio Presidente Perón, em Alvejaneda, na Argentina. E o Bruno Henrique aprontou mais uma.
porque a Conmebol abriu expediente nessa sexta-feira contra ele por um gesto obsceno feito para a torcida do Estudiantes, que arremessava objetos em campo durante a comemoração da classificação do Flamengo na noite da última quinta-feira no estádio Jorge Luiz Rich. A unidade disciplinar da Conmebol listou a repercussão da imagem em vários sites de notícias, tanto no Brasil quanto na Argentina, para dar início ao processo disciplinar contra o jogador, que foi citado nos artigos 2b, que fala em comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou manifestações difamatórias, e no 2c, que aborda violar as pautas mínimas do que se considera um comportamento aceitável no âmbito esportivo. O Bruno Henrique tem até o dia 3 de outubro para apresentar a sua defesa. A possível punição é em cima do artigo 6 do Código Disciplinar, em que prevê suspensão por um número concreto de partidas ou por um período de tempo. Bruno Henrique, a coisa tá feia pro teu lado, cara. Mais uma ameaça de suspensão e essa aí é batom na cueca, meu filho. Não tem para onde correr, não. As imagens são claras. Vamos aguardar o que vem por aí, mas que vem punição, isso vem. E quem sofre é o Flamengo, né? Que mais uma vez paga o seu salário em dia, R$1.800.000 por mês, e vai ficar sem você aí por um período. Lamentável, Bruno Henrique. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Valeu, muito obrigado! O Santos está brigando na parte de baixo da tabela do Brasileirão Betano e isso aí vem gerando uma grande preocupação nos seus bastidores, principalmente agora que não vai poder contar com o Neymar, que foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, na região aí do quadríceps, né? E vai perder os próximos compromissos do Santos, uma pena. Em apuração do portal Metrópolis, o prazo de recuperação do jogador, passado pelo departamento médico, foi de aproximadamente um mês. Conforme informações do portal Bola VIP Brasil, um nome que vem sendo analisado internamente pelo Santos é o do Everton Cebolinha, que atualmente não vem tendo sequência sob o comando do Felipe Luiz e aparece como um bom candidato para a equipe do Peixe no próximo ano. Caso o Santos avance na busca do jogador na próxima janela, vai ter que lidar com a concorrência do Grêmio, que vem tentando também repatriar o Cebolinha. E, além disso, ainda vai ter que negociar com o Flamengo, que não externou o interesse em liberar o jogador, porque, apesar dele não ter sido muito aproveitado ultimamente, ele consta nos planos do técnico Felipe Luiz, visando principalmente a longa sequência dessa temporada. Essa aqui é uma tremenda covardia querendo tumultuar o nosso ambiente. Após a classificação na Libertadores, alguns jogadores do Flamengo entraram numa grande polêmica, agitando a sexta-feira rubro-negra. O Flamengo divulgou uma nota oficial nessa sexta-feira para rebater os rumores que alguns atletas teriam participado de uma festança após a classificação sobre o Estudiantes pela Copa Libertadores. A notícia havia sido publicada pelo portal de fofocas Léo Dias e se espalhou rapidamente nas redes sociais. O Flamengo publicou a seguinte nota para a imprensa. O Clube de Regatas do Flamengo repudia com veemência a publicação absurda do portal Léo Dias desta sexta-feira, que veiculou uma informação absolutamente falsa, sem qualquer conexão com a realidade. Enquanto a delegação rubro-negra viajava de Buenos Aires para São Paulo, o referido portal publicou uma narrativa mentirosa e irresponsável. Como é de conhecimento público, após a partida contra o Estudiantes, a equipe do Flamengo retornou ao hotel às 2h30 da manhã, após a classificação para as semifinais da Conmebol Libertadores. Jogadores e comissão técnica seguiram direto para o jantar, onde muitos permaneceram por lá até as 4 horas da manhã.
Já às 9h30 dessa sexta-feira, todos os jogadores que não foram titulares contra o Estudiantes deixaram o hotel rumo ao treinamento, conforme programação oficial divulgada pelo clube. O restante do elenco fez trabalho regenerativo no mesmo horário nas instalações do hotel. É importante destacar ainda que o hotel que a delegação ficou hospedada está localizado numa região afastada de Buenos Aires e distante de qualquer centro urbano com a vida noturna, o que, por si só, desmonta a farsa divulgada pelo portal de fofocas. Trata-se de mais um episódio lamentável de desinformação que desrespeita a prática jornalística ao sequer buscar contato com a diretoria de comunicação do futebol do Flamengo antes da publicação. O clube não vai aceitar a propagação de mentiras que atingem sua imagem institucional e a de seus profissionais e ainda desrespeitam 45 milhões de torcedores. Diante da gravidade do caso, o Flamengo vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos e evitar que ataques dessa natureza voltem a se repetir. Assina Clube de Regatas do Flamengo. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo também, porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!